Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, queridas, queridos, querides. Hoje nós vamos conversar sobre... Eu dei o título sobre Bianca. Pessoal querido, sejam super bem-vindos. Mônica, Márcia, Suzana, Francis... Pessoal, sejam super bem-vindos, super bem-vindos. Hoje eu falei que escrevi, né, que nós vamos conversar sobre algo que eu dei o nome que já existe, positividade tóxica. Mas eu vou dar outro nome para isso daí, tá? Eu vou dar um nome que é a síndrome dos óculos cor-de-rosa. A síndrome dos óculos cor-de-rosa. Sabe quando você coloca óculos cor-de-rosa e não é que você está com óculos cor-de-rosa naquele tom legal que você vê a maravilha da vida, você vê que você está presente. Isso é um outro momento seu, isso daí é um outro tempo. Gente, só um pouco que eu preciso mudar aqui algo, peraí. Não. Peraí. Então, é uma outra situação que acontece, tá? E que é bem diferente do que você estar vendo tudo com lente cor-de-rosa no sentido patológico. E o que é esse sentido patológico de ver tudo cor-de-rosa? Que é muito perigoso. É muito perigoso. Porque tem muita gente que está passando por situações dramáticas, muito difíceis, e não é que está com a lente cor-de-rosa. E eu vou falar de várias vertentes, muitas variáveis sobre essa síndrome, dessa positividade tóxica, dessa lente cor-de-rosa, que você coloca um óculos cor-de-rosa. Então, existem muitas variáveis e muitas nuances. Então, primeiro eu vou falar sobre a ditadura da moda que está por aí, que é a ditadura do positivismo, onde as pessoas acham que tem a ver com essa sociedade narcísica e que tem que tudo estar bonito, maravilhoso, positivo, e existe uma bandeira a ser hasteada e existe aquelas pessoas que são zen, que vendem a imagem que fazem meditação. Eu não estou invalidando quem faz. Boa noite, Márcio, boa noite, Bruna, boa noite a todos que estão chegando. Não estou invalidando as pessoas que de fato entram em contato com esse estado de espírito. O que eu estou falando é quando as pessoas vestem um personagem e idealizam que o bom e que o ótimo e que o saudável está dentro dessas visões ideais. Então, ou se vendem como, ou a própria pessoa se entende como a pessoa zen, a pessoa que só vê o lado positivo da vida e mascara emoções importantes. E é aqui que mora o perigo de diversas maneiras. Por quê? Porque quando você mascara emoções que são muito importantes, o final do ciclo é você ficar, sinto muito em dizer, um analfabeto emocional. E por que um analfabeto emocional? Porque você vai se distanciando dos recados que a tua alma te dá. Uma emoção, eu sempre costumo dizer que o que é o teu anjo da guarda falando com você. Uma emoção está dizendo o que é bom e o que é ruim. E vale uma investigação tanto desse mundo interno como do mundo externo. O que está de fato acontecendo que está me fazendo ver um dia ensolarado, bonito, com uma brisa gostosa e de repente vem uma emoção de tristeza. O que está me fazendo? Porque aí eu já não estou falando da positividade tóxica. Eu estou falando quando você ultrapassa, transpassa todas as sensações que estão no teu mundo interno, todas as vivências difíceis que você tem e coloca essa lente cor-de-rosa e nega situações inclusive de abuso e inclusive quando você está começando num relacionamento e você vai negando, buscando positivar tudo por conta de uma profunda carência afetiva, por conta de
um objetivo de casamento, um objetivo de viver bem no próprio casamento. E aqui a gente tem muitas histórias, muitas situações onde existem pessoas que vivem em famílias onde acontece toda sorte de situações difíceis e elas vão se desculpando com essa positividade tóxica, com essa lente cor-de-rosa sindrômica, e elas vão positivando as situações, vão colocando as situações como se elas fossem boas, como se fosse algo saudável, e dependendo da crença religiosa, dependendo de qual segmento que a pessoa está, aonde está a aposta dela, ela corre um risco muito, muito grande, dizendo assim, não, a vida é assim, ou isso daí é o meu karma, eu preciso aturar isso daí, porque provavelmente numa outra vida eu não fui uma pessoa, essa pessoa boa, ou essa pessoa que eu estou, ela precisa do meu apoio. Então por aí a gente vai entendendo como que as nossas crenças vão criando um cenário totalmente ilusório e como que você vai passando por cima, as pessoas que estão nessa positividade sindrômica, nessa lente cor-de-rosa sindrômica, como que vai criando toda uma situação totalmente fora de contexto, onde muitas vezes os próprios filhos, vamos dizer que tem uma mãe, um exemplo, está vivendo uma situação extremamente abusiva, onde vê o pai abusando emocionalmente dos filhos, abusando de uma maneira drástica dela própria, e ela nega essa realidade, os filhos pedem ajuda e ela ou o pai negam a realidade dizendo que não, que aquilo não é aquilo que a criança está vendo, faz um gaslighting na criança porque em primeira instância está fazendo um gaslighting em si próprio, né, em si própria, e está transformando uma realidade danosa em algo baseado em situações positivadas. E nesse momento você transpassa, enterra a sua emoção, porque a emoção está ali, ela nunca vai deixar de te dar avisos. Você corre dois riscos muito profundos. O primeiro risco é de enterrar a emoção. Existe um abuso, você passa pela situação da Poliana. Vocês lembram? Quem não leu esse livro é da minha época, que é o livro Poliana, onde ela via tudo positivo, tudo do modo bom, e muitas situações que eram muito, muito, muito difíceis. Então, é importante vocês saberem discernir, porque se você nega uma realidade que está difícil para você e não toma atitude nenhuma, aliás, toma uma atitude passiva de colorir, de colocar um rosa em situações que estão com cores bastante diferentes dessa que é cor-de-rosa. O que você está fazendo com o recado que a sua alma está dando para você? O que você faz com o recado que o ambiente está dando para você? Você enterra a emoção, você opta por enterrar a emoção porque é muito difícil de lidar com limites, com mudanças de vida, e esse ambiente, por pior que seja, eu já estou acostumado, mas isso daí nem passa na sua consciência, isso passa no limiar bem profundo da sua consciência. E aí o que você faz? Você enterra a emoção que vem, até você sente, aquela pessoa que sente e prefere enterrar para não lidar com as situações. E aqui está morando um perigo muito grave, porque quando você enterra a emoção no seu corpo, quando você faz com que a sua família enterre e negue emoções difíceis por conta de ambientes, situações difíceis, automaticamente você está enterrando junto você mesmo. Mas isso daí não é uma analogia, uma palavra simples de um símbolo, isso daí é real, porque você vai matar uma emoção no seu próprio corpo. Um aviso que você recebeu da sua alma, da sua voz interior, de que a situação não está boa. E quando você enterra isso no seu próprio corpo e nega e faz um gaslighting com você mesmo, você começa a agir contra o que você enterrou no seu corpo. E a nossa máquina biológica, ela é muito obediente, muito obediente. Então ela de fato ela vai matar
o que tem dentro do seu corpo, que é uma emoção que está te mostrando uma realidade difícil. Você enterrou, você negou a emoção. Ela está aí no seu corpo e você dissociou dela. E o teu corpo vai atacar a sua emoção para ela ir embora. Só que vai embora você junto. E pode acontecer uma doença onde o seu corpo mate o seu próprio corpo. Pode acontecer, pode ser um resultado possível, infelizmente, de não entrar em contato e querer enterrar essa emoção no corpo. Uma outra situação que pode ocorrer também é um processo dissociativo. O que é mais ainda do que isso, dissociativo? Porque aqui você, em algum momento, você sentiu e você não quis ver. E você quis pintar de cor de rosa. No processo dissociativo, você nem entra em contato. Você não entra em contato com nada do que é negativo, você só vê o lado positivo e aí você fica uma pessoa 100% fora da realidade, onde as situações estão muito dramáticas muitas vezes e você vê só o lado bom, o lado colorido de cor-de-rosa e, de novo, não toma nenhuma atitude em nome da vida. Aí você vai me perguntar, mas será que não toma atitude em nome da vida? Olha, gente, esse tipo de atitude, ele é uma atitude enviesada, que é uma atitude de sobrevivência em nome da vida, só que mata. Mata psiquicamente e pode matar fisicamente também. Então, é algo que é bastante sério e que essa live é um alerta para as pessoas que acabam positivando situações que estão descontextualizadas tanto da realidade interna quanto da realidade externa. E aí você vai falar para mim assim, mas como assim? E as pessoas que de fato veem o lado positivo? Isso existe? Existe ver o copo cheio e não meio vazio? Existe? Sim, claro que existe. Claro que existe, você vê o copo meio cheio, né? Cheio em vez de meio vazio, mais para o cheio. Existe desde que você veja a parte que está vazia. Então, veja a parte que está menor e faça uma opção consciente de lidar e entender, estar presente em todas essas nuances que é a vida. Então você pode, vocês lembram, não sei se vocês já viram aqueles quadros, aqueles cenários, onde que você enxerga aquelas figuras ilusórias que você enxerga, olha, parece uma mulher velha, de repente parece uma mulher jovem, então que dá uma visão meio hipnótica, onde as duas figuras elas compõem a mesma figura dependendo do modo como você olha. Então as realidades, elas contêm muito disso, mas não só uma coisa quando a situação emocional nos diz, quando a realidade objetiva nos diz, quando nos falam que existe algo de muito errado, quando esse sexto sentido, que é a nossa máquina biológica, está nos avisando de que sim, tem algo de muito errado acontecendo. E eu estou fazendo um gaslighting comigo porque eu não tenho a coragem de mudar o que eu já conheço. Só que quando eu não mudo e eu acho que eu estou optando pela vida, você tem que pensar em primeiro lugar, autorresponsabilidade. Nós somos minas de ação retardada. Então, você tem responsabilidade em primeiro lugar com a sua vida. Então, se você não ousa enxergar o que de fato está acontecendo na sua vida, não ousa ouvir a sua voz interior, o que te aflige e quer fazer um mundo cor-de-rosa por causa das suas crenças sobre casamento, por causa do seu medo de ficar só, o preço se paga com a própria vida. A falta de atitude gera uma atitude tóxica. Então, como eu falei no início, isso daí pode causar, sim, um problema muito sério psicossomático, onde você enterra uma emoção, enterra algo dentro de você e a tua máquina biológica, ela vai reproduzir isso daí e ela vai
obedecer que você está enterrando, está matando uma emoção e ela de fato vai matar no seu corpo. Então presta muita atenção porque nada vai ser de graça e a vida vai em algum momento te chamar para você despertar. A minha crença é que nós estamos aqui para despertar. Então por isso que eu sempre falo, quanto mais despertos melhor, porque nós podemos ser não só os buscadores de nos despertarmos, mas nós podemos ser os encontradores do despertar à medida que nós tomamos ações conscientes para ousar mudar cenários que muitas vezes são lesivos. Então, e tomar muito cuidado com essa ditadura de hoje, de hoje em dia, que é a ditadura do bem-estar, do positivismo. Então ele é bom desde que você esteja de fato criando esse ambiente dentro de você para você ter força e autoestima o suficiente. Aí eu acho que vale tudo para esse. Quando as situações estão lesivas para você. Então você trabalha a sua autoestima e você se coloca à frente, respondendo a cenários difíceis porque você se ama, porque você quer o seu melhor o tempo todo. O tempo todo você está dando o seu melhor. Então você está dando o seu melhor e isso sim é uma atitude positiva. Você vai dar o seu melhor para que a sua vida aconteça no melhor. Então isso daí é ter aquele pulso de positividade pela vida, mesmo quando você vê que algo não está bom, porque você sabe que você pode mudar cenários. E aí sim é uma positividade saudável. E não você vestir um personagem de positividade que é apenas um personagem, não é nada mais do que isso. É só e somente um personagem que vende positividade, que vende um bem-estar, que vende uma moldura de uma família feliz e não lida com as situações que são lesivas. E nega isso daí muitas vezes para os próprios filhos, desdizendo o que os filhos percebem. Olha que dano para essa realidade, para esse sistema familiar. Então, ao contrário de uma positividade cega, sem pano de fundo, sem estrutura interna, eu conto para vocês que a positividade ela vem desse processo de você criar autoestima o suficiente. E por favor, quem tem medo, quem tem dificuldade com isso, vá buscar terapia. Eu sou psicóloga e sou apaixonada por processos terapêuticos, bons processos terapêuticos. Então busque esse tipo de ajuda, e que é uma ajuda que te leva para o fundo de você e enaltece, reforça os recursos que todos nós temos. Porque muitas vezes quando nós estamos em situações difíceis, nós somos possuídos pelo mal-estar. E aí vem aquela positividade tóxica que ela não vai se sustentar a vida toda. Eu garanto para vocês, ela não vai se sustentar a vida toda. Ela é só um personagem. A positividade, ela vem de um processo de elaboração dos recursos internos para você ter autoestima o suficiente para você poder lidar de modo positivo com qualquer adversidade que você tiver na vida e saber que você pode apostar em você em primeiro lugar e levar muito a sério filhos, companheiros, seja o que for que esteja precisando de fazer alguma mudança em nome da vida. Então, pessoal, essa live ela fala para vocês observarem aonde que vocês estão com essa lente rosa distorcida, onde que vocês estão com essa positividade tóxica. Então, se você é uma pessoa que tem uma crença religiosa, que fica muito atrás de ver todo o lado positivo, escute a sua voz interior, porque ela é espiritual também.
Se você tem uma crença hierárquica de história familiar, que tem que segurar uma família e tal, veja a sua voz interior, o que está acontecendo. Não negue os fatos. Negar os fatos é ter essa positividade falsa, tóxica. A positividade verdadeira é você ter autoestima o suficiente para acreditar em você, para você acreditar na vida, para você acreditar que você pode mudar situações que são danosas sem precisar usar de uma negação da realidade, sem precisar usar o gaslighting com você mesmo. Olha que terror você fazer isso com você, porque você precisa empurrar com a barriga uma situação difícil. Não faça isso com você. Seja você na máxima potência, no melhor real que você é. Amplie os seus recursos naturais, que são recursos seus, meus, todos nós temos. Ilumine o que você tem de bom. Aí sim, para você entrar em contato com situações que são difíceis, e vou garantir para vocês que situações difíceis acontecem com 100% das pessoas. Não existe uma pessoa que está nesse planeta que não passa por alguma situação, por alguma adversidade. Agora, o modo como você lida com a adversidade, o colorido que você dá e a tua potência para usar e conquistar um lugar mais positivo, saudável, é o que vai fazer toda a diferença. Agora, conquistar não é ver cor-de-rosa onde não tem cor-de-rosa, mas é saber que você pode. É saber que você pode ousar, é saber que você pode agir em nome da vida. E que o preço que você vai pagar por agir em nome da vida é infinitamente menor do que pagar com a própria vida. Então essa é a minha mensagem, com muito amor e com muita positividade, que eu desejo que irradie para todos vocês e que nós possamos estar nos transcendendo em positividade que vem dos nossos recursos, da nossa autoestima, e que nós possamos nos conhecer no nosso melhor para poder lidar com situações que são adversas na vida. Então, eu vou deixar um beijo a todos, vou dar uma olhada se vocês colocaram alguma questão aqui. Saibam que sempre estou aberta para as questões e agradeço muito a presença de vocês e desejo que essas lives elas funcionem como uma antena parabólica e que vai expandindo recursos e despertar para todos. Um grande beijo e semana que vem estaremos aqui com um novo tema. Se alguém tiver alguma sugestão, estou aberta e disponível para vocês. Beijo, boa noite, excelente semana para vocês.